A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para quem não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nesse canal, sempre nós estamos comentando a lição da nossa EBD. Hoje, por exemplo, estaremos comentando a lição de adultos que estamos estudando nesse quarto trimestre, o trimestre de 2021, e nós estamos estudando a vida do apóstolo São Paulo. Hoje, por exemplo, o nosso tema é o mundo do apóstolo Paulo, e nós vamos estar estudando sobre ele. Posteriormente também já vou estar postando também o vídeo da aula dos jovens. Sempre nesse canal você vai encontrar a aula de adultos e também a aula da lição dos jovens. E vários outros temas de escatologia. Gente, eu sou autor do livro Descomplicando a Teologia, e nós vamos estar fazendo muitas aprendizagens, aprendendo muito com vocês também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários para que nós possamos assim responder a cada um de vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa lição. No primeiro tópico, o nosso pastor ele deixou aqui comentário o seguinte: o mundo de Paulo no Império Romano. A maioria dos teólogos acreditam que o apóstolo São Paulo ele tenha nascido no ano 5 da era cristã. E por incrível que pareça, tudo indica que é a mesma data do nascimento de Jesus. Porque você sabe muito bem que existe um erro na cronologia bíblica, no calendário, e com isso o próprio Jesus provavelmente tenha nascido também no ano 5. Ou seja, tudo indica que Paulo e Jesus nasceram no mesmo período, no mesmo ano, só que os dois não se conheceram, tá ok? Jesus viveu em Jerusalém e aos círculos vizinhos, e Paulo era de Tarso, e por isso que eles não se conheceram, mas provavelmente nasceram no mesmo ano. Tanto que aqui colocado que Paulo, como romano, ele ficava Tarso, capital da Cilícia, e ficava às margens do rio Sídionos, na Ásia Menor, quanto Jesus viveu em Israel, em Jerusalém e aquelas cidades circunvizinhas. Olha que coisa interessante, mesma idade, mas não se conheceram. No segundo ponto, o comentarista ele colocou aqui a geografia do mundo de Paulo. É interessante você perceber que tanto que o Império Romano quanto o Império Grego se preocupavam muito em ter estradas boas. Já tinha essa preocupação de organizar as estradas para que os carros, para que as carruagens, os cavalos pudessem transitar normalmente. E isso daí já foi, graças a Deus, uma obra boa, porque ajudou o apóstolo São Paulo a fazer a sua missão evangelística. Como a questão de viagem já estava bem organizada, as estradas bem organizadas, a questão marítima também já conhecia fluentemente, com isso o apóstolo São Paulo ele conseguiu ser um grande missionário e levar a palavra do Senhor por diversas maneiras, porque o Império Romano conseguia construir as estradas, onde podia se facilitar a viagem, e também a viagem também marítima já estava bem organizada. Tudo isso já era um projeto de Deus para que o apóstolo São Paulo pudesse levar a palavra de Deus a diversos povos, a diversas línguas, transmitindo o evangelho aos gentios. Por isso que nós estamos aqui dando glória a Deus, viu? Agradeça também o apóstolo São Paulo. Vamos dar continuidade. No terceiro item aqui, Paulo chamado para os gentios. Paulo é considerado no meio teológico como o 13º apóstolo, porque a sua chamada se deu exclusivamente pelo próprio Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que o chamou lá, para fazer a sua obra, e especificamente com relação aos gentios, porque os 12 apóstolos entendiam que a sua chamada era para ficar em Jerusalém, que eles seriam os apóstolos dos judeus. Por isso que dificilmente você vê os apóstolos, os 12, saindo de Jerusalém para anunciar o evangelho. Por quê? Porque eles acreditavam que a sua chamada estava voltada para Jerusalém, e os outros missionários, os diáconos, os obreiros, faziam assim a obra em outros lugares. Por isso que Deus levanta o apóstolo Paulo para anunciar a palavra a todos os gentios. Deixa eu já dizer uma palavra certa, A questão dos gentios são todas as pessoas que não são nem judeus e nem faziam parte da igreja. Gentio, todas as pessoas que não fazem parte da igreja e também não são judeus. Quem faz parte da igreja, chamado de crente, igreja, ou quem faz parte de judeus, chamado de judeus. Então, para Deus, existem 3 tipos de pessoas na terra. Existem os judeus, existe a igreja e existe os gentios. Eu, por exemplo, era um gentio. Eu não sou não sou judeu e não fazia parte da igreja. Mas quando aceitei a Jesus, eu deixei de ser gentio e passei agora a fazer parte da igreja. E quem vai morar no céu não são judeus e nem são gentios, são a igreja. Por isso a necessidade de nós aceitarmos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32. Você vai estar vendo essa situação com relação à igreja, gentios. E o apóstolo também, Paulo falou isso em Coríntios, tá bom? Vamos dar seguimento. É bom não mencionarmos com relação à chamada de Paulo. Paulo dificilmente seria escolhido pela igreja para ser apóstolo. Paulo, conhecido como perseguidor, como fariseu,
como bastante zeloso pela lei do Senhor, pela questão judaica, e de repente Deus escolhe esse homem que maltratava a igreja, que batia nos crentes, que invadia as casas, que tinha uma carta dada pelos os judeus, né, pelos sacerdotes, para que pudessem invadir as casas e levar as pessoas presas por causa do evangelho de Cristo. Mas foi atrás desse homem que Jesus foi. Enquanto estava indo para Damasco para perseguir a igreja que lá estava, Jesus aparece a ele. Ele cai do cavalo e de repente Jesus prega a sua palavra. Diz que ele estava perseguindo o próprio Jesus, porque aquele que persegue a igreja não está perseguindo somente a igreja, está perseguindo o próprio Jesus, porque cada um que está na igreja, do porteiro até o pastor, somos de Deus e somos ovelhas do Senhor. Ele sim que é o nosso verdadeiro sumo pastor e cuidará e zelará pela nossa vida. Por isso, irmão, fique tranquilo se você está passando por perseguições, se as pessoas estão lhe afligindo, fique tranquilo, porque essas pessoas estão procurando confusão com o teu Deus, o Deus que você adora, desde que você esteja também fazendo e vivendo na vida dele e segundo o querer dele. Amém? Então o apóstolo Paulo é chamado, ouve a palavra, se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus Cristo de Nazaré e agora vai ser orientado pelo próprio Jesus a anunciar o evangelho aos gentios. Oh glória! O segundo tópico da nossa lição está abordando o mundo cultural de apóstolo São Paulo, a língua mundial daqueles dias. Olha, o Império Grego, né, o Império Romano, né, a questão da língua grega falada, tá ok? E nessa língua grega era mais com relação ao grego koiné. E esse grego koiné era tido como era o grego dos pobres, do povão, vamos colocar assim. O grego koiné era a língua falada pelo povão. Existiu o grego elitizado, mas o grego koiné é que predominava mais, porque era o grego que o povo falava. Muito mais fácil, difícil a facilidade da comunicação, do entendimento também. E a própria Bíblia do Novo Testamento, ela foi escrita no grego koiné, que é a língua popular do povo. E você sabe muito bem, mas no tempo de Jesus, muitas pessoas também falavam o hebraico ainda, mesmo, principalmente os religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, as pessoas voltadas mais para questões religiosas, eles tinham conhecimento do grego, do hebraico ainda. O hebraico ainda era uma língua falada, mas principalmente no templo, porque a linguagem considerada pelos judeus como a linguagem santa. A língua santa para os judeus é a língua do hebraico. Tanto porque por isso que foi escrito o Velho Testamento. Então no templo normalmente se falava o hebraico, mas popularmente falando, sempre era dito, era ensinado, orientado as coisas no grego koiné, que era o grego utilizado por todos os povos. Jesus Cristo falava o grego koiné também, tá bom? No terceiro ponto aqui, no segundo ponto, o mundo cultural do apóstolo Paulo vai trazer a questão dos deuses. Gente, a cultura grega, ela tinha uma mania de endeusar muitas coisas. Principalmente a questão de alguns homens, era endeusado, né? A questão do homem, Deus homem e Deus animal. É como se Deus pudesse se transformar em um humano e viver dentre eles. Então existe muita questão da mitologia grega. Você bem conhece muito bem muitos mitos com relação à grega e os deuses da antiga Grécia. Muito famosos, viviam como homens, tinham filhos, né, com as mulheres, e esses filhos viviam aqui no meio do povo e faziam grandes milagres, faziam grandes operações. E o apóstolo São Paulo se deparou muitas das vezes com isso, com essa cultura helenística, e aproveitava sempre a oportunidade para estar apresentando o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem poder de fazer todas as coisas, o Deus que talvez com uma palavra ele consegue criar os céus e a terra, com uma palavra ele consegue criar as árvores, os mares, os oceanos, com uma palavra ele consegue criar os animais. Então este Deus que o apóstolo São Paulo apresentava, onde quer que ele chegava, onde quer que tinha a cultura, podia ser grega, podia ser cultura romana, podia ser qualquer tipo de coisa, ele sempre levava a palavra de Deus, aproveitando as oportunidades. Assim tem que ser comigo e com você. Onde quer que você esteja, você deve aproveitar a oportunidade de apresentar a Jesus, porque o Jesus que você adora é o verdadeiro Deus e ele tem poder de transformar todas as vidas. O apóstolo São Paulo se destacou porque ele nunca perdia a oportunidade de falar de Jesus. Onde quer que ele fosse, ele sempre levava a palavra de Deus e conseguia assim guiar almas para o nosso reino. E graças a Deus, nós estamos aqui por causa dele também. Você sabe muito bem, aqui no terceiro tópico, o mundo religioso do apóstolo São Paulo. Paulo, por diversos momentos, foi rejeitado por todos. Pelos apóstolos foi rejeitado muitas das vezes, pelos próprios cristãos de Jerusalém.
pelos judeus de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo sempre foi criticado, né? Muitos chegaram a pensar que ele era somente romano e não era judeu. Mas Paulo, por diversos momentos, menos em Atos capítulo 22, versículo 3, ele precisava se justificar que ele era judeu, porque o seu pai e sua mãe eram judeus, mas era um judeu que morava em Tarso. Isso aí trouxe um grande questionamento para o povo. Como é que pode isso? Só que o apóstolo Paulo deixa bastante claro, principalmente destacou-se também, porque ele estava falando com o povo judeu no hebraico. Aí o povo diz, meu Deus, como é que ele pode ser romano e de repente está falando por nós, na nossa língua original, na nossa linguagem santa? Ele pega e declara por diversos momentos que ele era judeu, porque ele era nascido, por seus pais eram judeus. Tanto que o seu pai era fariseu, ou seja, conhecedor da palavra do Senhor, conhecedor da lei do Senhor, e foi instruído também nisso, no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que ele prega e anuncia o seu discurso no hebraico para trazer mais firmeza e convicção, porque o apóstolo Paulo sempre foi criticado, porque ele pregava a palavra para os gentios. A intenção dos judeus é que o evangelho ficasse somente para o povo de Jerusalém, mas Deus tinha chamado e disse que o evangelho seria pregado até os confins da terra, e isso estava no coração do apóstolo São Paulo. Por isso que ele sempre aproveitava a oportunidade para falar de Jesus em todos os momentos. Então o apóstolo São Paulo era judeu porque os seus pais eram judeus, tanto judeu até zeloso ainda, porque ele era fariseu. Ele vai deixar claro também que tanto que ele era circunciso, não é isso? Tanto que Jesus ele passou pela questão da circuncisão. Isso é uma das coisas muito importantes para o judeu, para a cultura judaica, a questão da circuncisão. Então Paulo ele passou por esse processo quando criança, até porque o seu pai, como judeu, ele seguia realmente os mandamentos, a lei, a Torá, ele era ensinado dentro de casa pelo seu pai. Paulo também deixa bastante claro que ele aprendeu muito também aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino da época, ensinava a palavra, a lei, a Torá do Senhor, e o apóstolo São Paulo ele foi ensinado nos pés desse Gamaliel, que foi muito importante na vida de Paulo com relação ao conhecimento, não o conhecimento do Evangelho, porque o apóstolo São Paulo ele deixa bastante claro que o Evangelho de Cristo ele aprendeu do próprio Jesus. Depois que Paulo aceita Jesus, se converte a Jesus, Paulo passa por cerca de 3 anos morando na Arábia. E lá, o próprio Jesus ele instrui com relação ao ensino da palavra do Senhor. Por isso que tem conhecimentos teológicos que você só vai entender, só vai compreender estudando a Epístola de São Paulo. Porque foi o próprio que Jesus revelou a Paulo. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 1, você vai ver Paulo falando sobre isso. Deixa até uma coisa interessante para você entender. Olha, o apóstolo São Paulo, como conhecedor, Deus lhe revelou por diversos momentos, diversas coisas também. E um dos mistérios que Deus revelou ao apóstolo São Paulo foi acerca do arrebatamento. Você só entende o arrebatamento se você estudar o apóstolo São Paulo, porque foi algo que Deus só revelou ao apóstolo São Paulo. Ninguém falava nisso. Claro que Jesus falou isso em João capítulo 14, né? Que voltaria e levaríamos. É claro que o verbo ali é rolambanos, né? Que é com relação a levar para o céu, levar até o céu, levar até onde Deus habita, que é as nações celestiais. Mas tem mistérios que você só consegue entender, compreender, estudando as epístolas do apóstolo São Paulo, porque foram mistérios ensinados somente a ele para trazer a palavra do Senhor Jesus. Para nós concluirmos, deixa eu passar aqui uma curiosidade interessante também. Com relação, né, que Paulo também era romano por nascimento, né? Ele nasceu, seus pais conseguiram o direito de ser romano, e Paulo, por nascimento, assim, ele também era romano, porque nasceu no Império Romano, nasceu do Império Romano. Aí agora é interessante para você saber o seguinte, para ser romano, normalmente acontecia de duas formas. Ou as pessoas compravam esse direito de ser romano, ou as pessoas faziam grandes obras de ajuda aos romanos e com isso ganhavam o título. Então, normalmente, quem não era romano tinha duas oportunidades de se tornar um cidadão romano e assim ter os seus direitos. Primeiro, precisava comprar, pagar muito caro. Segundo, precisava fazer uma grande obra de ajuda aos romanos e assim ganhava esse título. E qual era a vantagem de ser romano? Existia 3 privilégios de se tornar romano. Primeiro, garantir ser julgado por César, se fosse exigido nos casos de acusação. Então, se um romano ele fosse acusado de alguma coisa, ele poderia apelar para César, para que o próprio César pudesse assim fazer esse julgamento. Segundo, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Ou seja, um romano não poderia ser açoitado em hipótese nenhuma, só após ter sido julgado e condenado. Foi por isso que Paulo, lá quando tomou aquela surra, aqueles açoites, ele depois disse, não, vocês agora me bateram publicamente, agora vocês vão ter que retratar também. Porque o romano não poderia ser açoitado antes da condenação. Antes de ser condenado, não poderia levar nenhum açoite.
Terceiro também, não podia ser submetido à crucificação. Um romano não poderia ser crucificado, porque era a morte mais humilhante existente naquela época. Por isso que Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a salvação, a morte mais humilhante naquela época. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha aprendido um pouquinho da palavra do Senhor. Na próxima semana nós estaremos um vídeo novo também com relação à lição dos adultos e com relação também à lição dos jovens, tá bom? Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui e que Deus assim possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.